Fala aí, galera! A polêmica do dia vem por conta de uma entrevista dada pelo ministro do Meio Ambiente que vem aí causando tumulto nas redes sociais. É um trecho da entrevista que causou indignação. Então nós do Ranking fomos conferir a entrevista completa para entender o que estava acontecendo. E é impressionante a histeria de certos órgãos de mídia e redes sociais. Vamos explicar aqui basicamente o que aconteceu. No programa Roda Viva da Cultura, o ministro do Meio Ambiente foi entrevistado sobre os grandes temas de meio ambiente do Brasil. É um tema muito importante para a vida e para a qualidade de vida de todos nós e do planeta. E a entrevista dele é extremamente competente, técnica, em que ele fala algumas coisas muito importantes para a política pública brasileira. Em primeiro lugar, ele fala que é preciso endurecer a fiscalização com relação às grandes obras de alto risco, como, por exemplo, barragens, empreendimentos industriais, e que, ao mesmo tempo, você precisa desburocratizar a fiscalização de pequenos empreendimentos de baixo risco. Ou seja, o sujeito vai abrir uma padaria, vai ter uma serralheria, não precisa ter o mesmo rigor de avaliação e fiscalização do que uma usina hidrelétrica, por exemplo. O que é óbvio, porque se você quiser que os seus poucos fiscais fiscalizem tudo ao mesmo tempo, eles não vão fiscalizar nada. Então o ministro defende menos burocracia para os empreendimentos pequenos de baixo risco e um aumento do rigor para os de alto risco, que é muito bom. Falou um pouco da resposta do governo ao desastre de Brumadinho e falou um tema muito importante que era um equívoco, na nossa opinião, que vinha sendo cometido, que o Ministério vem agora corrigir, que é o fato de que o foco sempre foi o agronegócio em termos de meio ambiente, quando os principais problemas do Brasil estão, na verdade, nas cidades. Os principais problemas de poluição, de saneamento básico, que deixam a nossa população causando doença, ar poluído, rios, mares, é das cidades. Então eles vão dar um foco muito grande nas cidades. Tudo isso foi muito bom, muito técnica a entrevista. A gente vai colocar o link aqui e recomendo vocês assistirem. Aí, depois de 1h18, o entrevistador Ricardo Lessa pergunta para Ricardo Salles o que ele acha de Chico Mendes. Chico Mendes, para quem não sabe, é um ativista importante, muito importante para a esquerda, muito reverenciado aqui no Brasil, que morreu há 30 anos atrás e ele lutava pelos direitos dos seringueiros. E Ricardo Salles confessou que não entende muito do assunto, falou, olha, eu não conheço muito da história do Chico Mendes, já vi vários depoimentos pró e contra, e desconversou o assunto, ou seja, falou, não é o meu foco se preocupar com o histórico de um ativista que morreu há 30 anos atrás, eu quero cuidar aqui do povo brasileiro hoje. Me parece um posicionamento bastante razoável, ele podia saber mais do Chico Mendes, podia tratar de uma forma que a esquerda ia ficar mais bem atendida, mais satisfeita, tudo bem, passou. O que as redes sociais fizeram? Um escândalo histérico. Desconsideraram a entrevista inteira com os temas realmente importantes, ou seja, não tem uma porra de uma palavra para falar sobre o posicionamento do Ministério em relação a melhorar a qualidade urbana, sobre a questão da fiscalização de barragens, as coisas importantes que estão matando brasileiros hoje, que é preciso discutir, ninguém tem um pio para dar. Agora, ai de quem falou do Chico Mendes, isso que o ministro nem falou mal necessariamente do Chico Mendes, ele simplesmente disse que é uma história muito controversa, que tem relatos, fatos e contrafatos, e que não está estabelecida na visão dele o que realmente aconteceu lá nos anos 80. Lamentável mesmo ter essa cobertura lixo, essa cobertura histérica que pensou um ponto que não é relevante para a vida dos brasileiros, não é essencial que o ministro do Meio Ambiente tenha de cor a biografia de todos os ativistas importantes para a esquerda histórica. Olha, esquerda histórica, com muito respeito aí, que bom que o Chico Mendes é reverenciado, que bom, mas não é a obrigação do ministro. O ministro tem que entender dos temas atuais para cuidar bem da população, tem que fazer o que ele está fazendo, que é fiscalizar as grandes obras, desburocratizar, fazer o meio ambiente conciliar de forma equilibrada com o desenvolvimento econômico, cuidar das nossas cidades que estão poluídas com criança aí andando pelo lixo, pelos esgotos. É isso que se espera de um ministro do meio ambiente. E fica aí de convite para todos os nossos seguidores que abordem as redes sociais com muita cautela, que vejam os argumentos de lado a lado, não fiquem só vendo título e lacração. Uma entrevista super importante que serve ao debate, que tem que sim vir à esquerda, tem que vir à direita, colocar os seus argumentos sobre os temas importantes, virou somente mais um palco aí de lacração e de guerra cultural.